Oi! Hoje eu quero ter um papo de amigos aqui com você. Quero te contar um pouco da minha história, que apesar de ser curta, por eu ter só 17 anos, ela já é muito importante. Porque um pedacinho ou mais específico, alguém que eu conheci, mudou toda a minha vida e tornou ela algo especial e algo com propósito e sentido. Então eu quero te contar. Fica aí, prometo que vai ser rapidinho e finge que a gente está sentado na sala mesmo, conversando com o outro. Bom, nasci uma família cristã, nasci na igreja, meus avós são cristãos, eram cristãos, meus pais cristãos. Nasci na igreja em um lugar cheio da palavra de Deus, com escola bíblica dominical, com histórias da Bíblia sendo contadas para mim. E então posso dizer que cresci nos caminhos do Senhor. Porém, apesar disso, apesar da minha família ser da igreja, eu ainda, na minha adolescência, não tinha tido um encontro verdadeiro com Jesus. Então, era algo meio forçado, no sentido de não partia de mim a postura de buscar a Deus, de amar a Deus, de amar a palavra, de ler a Bíblia. E então, nos meus 12, 13 anos, passei por uma temporada onde eu era muito ansiosa. Tinha crises de ansiedade enormes, passava por apuros grandes nesse sentido. Era uma menina que me importava muito com o pensamento dos outros. Eu sofria muito com a cobrança, sofria muito com a realidade do mundo mesmo, me influenciava demais. Então, vivia indo para a igreja no automático, porém, também vivia o outro lado de ter o pensamento do mundo mesmo. Então, nesse cenário de ansiedade, de medo, de tensão, em um dia, quando eu estava sozinha na minha casa, sozinha no meu quarto, passando por uma crise meio grande de ansiedade, falei e fiz uma oração que foi uma das orações mais sinceras do meu coração. Disse: Jesus, se o Senhor existe mesmo, faz alguma coisa, porque eu não aguento mais. E Ele, de fato, escuta orações, porque Ele é um Pai amoroso, Ele é um Deus bondoso, Ele é alguém que se importa e escuta, ouve o clamor do nosso coração. E a partir desse momento, Jesus me encontrou, Jesus transformou a minha vida. A partir desse momento, passei a desejar ler a Bíblia, passei a olhar para a minha vida e perceber que sem aquele que havia me encontrado e me curado, nada fazia sentido. Então, depois disso, passei a viver meus dias buscando na palavra, ainda muito errada em várias coisas. Até hoje estamos melhorando cada dia mais, mas eu encontrei a verdadeira Luísa quando encontrei a Jesus. Eu encontrei vida quando encontrei a Cristo. E a partir desse momento é que minha vida transformou. A partir desse momento, meus estudos foram ressignificados, minhas amizades foram ressignificadas. Tudo parece que quando eu encontrei Jesus, tudo ganhou cor, tudo ganhou sentido. E algo incrível, uma curiosidade incrível sobre a minha conversão é que quando eu conheci Jesus, Ele colocou um borrão, uma mancha nesses episódios de ansiedade, nesses episódios de medo, as minhas memórias no mundo e sem conhecer Jesus são como um borrão na minha mente. Eu imagino que Ele tenha feito isso para me proteger, para curar o meu coração. E então, a partir desse momento, quando conheci Jesus, minha vida mudou. Com 13, 14 anos, passei a frequentar mais a igreja. Também teve pandemia no meio disso tudo. Então, esse episódio da minha vida é meio que um borrão na minha vida, como eu havia dito. Porém, a partir desse encontro com Cristo, eu posso dizer que meus dias foram transformados, porque eu tinha um propósito, eu tinha uma base, eu tinha um livro que me dizia quem eu era. Eu tinha alguém que falava ao meu coração quem eu era de verdade. E não era algo falso ou algo que alguém me obrigava a acreditar, mas era de fato a minha experiência com Jesus, o meu relacionamento com Jesus. E passaram-se os dias, eu mudei de escola quando entrei no ensino médio, já com outra mente, com a mente de estudar, de me esforçar nos estudos
para honrar o Senhor, para servir ao Senhor, servir a Jesus, para amar as pessoas que eu encontrasse na escola e também para amar e servir ao próximo e ao meu Jesus através da minha futura profissão, que ainda estou estudando para alcançar isso, mas a partir desse momento eu quero focar no sentido de que meus estudos, a intenção de estudar mesmo, de fazer questão, de fazer redação, de fazer qualquer outra coisa, foi alterada e passei a fazer isso para honrar o Senhor. E sabendo que não era para mim, não era para homens, mas era para Jesus. Tinha um propósito nisso, ele enxergava meu esforço. E agora estou com 17 anos. Alguns meses atrás, o Senhor me ajudou a começar a compor músicas. Isso para mim era algo fora do comum, algo que eu nem imaginava que ia acontecer na realidade. Porque para mim era muito difícil compor músicas e um dia, quando eu estava no meu secreto, num dos meus devocionais, o Senhor me entregou uma música pronta e é a primeira música que eu gravei, que é Eu Irei, que é realmente a resposta do meu coração, que resume o sentido que encontrei na vida, que é habitar na presença de Deus, que é viver com Ele todo dia, que é nutrir um relacionamento com Ele, um relacionamento com a Bíblia. E a minha história basicamente se resume no fato de uma menina que conheceu a Jesus e agora vive os dias a serviço dele, mas sabendo que é uma filha amada, sabendo que tudo que eu posso um dia fazer, um dia falar, as pessoas que eu posso encontrar são pessoas amadas por Jesus. As coisas que eu posso fazer vieram dele e são para ele, não no sentido de peso, mas no sentido de alegria, porque é bom viver com Jesus, é bom caminhar com Ele, sabendo que tem alguém que me escuta, sabendo que tem alguém que me ama, apesar dos meus erros. E sigo ainda caminhando com Jesus, sigo ainda tendo a minha mente transformada e renovada pela palavra dele todo dia, tendo a minha vida mudada, os meus pensamentos mudados através de uma rotina de oração, uma vida de devoção ao Senhor. E esse canal serve exatamente para mostrar, para compartilhar o meu dia a dia, para testemunhar, para que todos vejam que a mão do Senhor fez e faz coisas grandiosas, coisas incríveis, coisas inexplicáveis, cheias de amor, cheias de paz. Hoje eu permaneço vivendo com Jesus. Não é por minha causa, não é sobre o que eu posso fazer, mas é sobre o que Ele faz, sobre quem Ele é. E eu quero te convidar a embarcar nessa jornada comigo, conhecer a Cristo. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, posso dizer que você nunca vai se arrepender de ter feito isso, porque foi a melhor decisão da minha vida. Então, Luísa, como eu faço isso? Como eu aceito Jesus? Como eu recebo Jesus como meu único Senhor e Salvador? É só fazer uma simples oração, como eu fiz. Jesus, toma o controle da minha vida, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador, aquele que salvou meu espírito, salva a minha alma, salva o meu corpo, me salva por inteira e me permite ser chamada de filha tua. Faça essa oração, aceite Jesus como seu único Senhor e Salvador e caminhe junto comigo, seja mais uma discípula de Jesus, mais uma filha ou filho, mais um discípulo de Jesus que todo dia escolhe negar a si mesmo e viver, porque viver é Cristo, morrer é lucro e todo dia vivo com a mente focada no amor que Jesus derrama sobre mim, sobre você, sobre todos nós. E é isso, essa é a minha história, ainda está sendo escrita, mas o que acalma o meu coração é que Jesus já escreveu ela inteira. E naquela cruz Ele me livrou de qualquer condenação, qualquer medo, qualquer culpa que eu pudesse carregar hoje. A minha oração é para que você viva também essa experiência e todo dia conheça um pouco mais a Jesus e se permita ser usada, permita que sua vida seja usada para o propósito dele, porque não tem motivo melhor para viver senão para Jesus. É isso, espero que você continue me acompanhando aqui, porque aqui vai ser basicamente o nosso ponto de encontro para conversar sobre vida real, sobre Jesus, sobre fé na prática e
espero que você continue acompanhando e caminhando com Jesus e junto comigo também. É isso, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.